Esse vídeo corresponde ao projeto 5 da disciplina de Sistemas Operacionais. Nesse vídeo falaremos então sobre chamadas de sistema e escalonadores no kernel Linux. Falando um pouco mais sobre o escalonador, a gente vai abordar na política do escalonador chamada User Weighted Round Robin. Teoricamente, esse escalonador dividiria o tempo de CPU entre os usuários de forma igualitária para o padrão, mas a gente pode alterar, modificando então um peso atribuído a cada usuário. Então a gente vai investigar formas de recuperar esse peso do usuário ou de alterar esse valor com chamadas de sistema do tipo get ou set, de duas formas. A primeira seria então criando duas novas syscalls para o sistema, uma para o get e outra para o set, e a outra seria investigando o uso de chamadas de sistema que já estão implementadas no kernel. Sobre a primeira abordagem, então, de criar duas novas chamadas de sistema, a gente vai primeiro, então, registrar as duas novas syscalls. Esse passo a passo aqui foi retirado da documentação do LKCamp. O primeiro passo, então, é registrar nessa tabela aqui, indicada no slide, duas novas chamadas de sistema. No caso, a gente pegou, então, dois números que não estavam sendo utilizados no momento. Em seguida, então, a gente cria a assinatura para o syscall. O get recebe apenas o user ID. Já o set, além do user ID, ele também recebe um peso que será o peso dado ao usuário na política do escalonador. Em seguida, a gente altera esse outro valor, conectando então a assinatura com o valor da syscall atribuído na tabela anterior. E por fim, a gente também precisa registrar essa nova syscall nesse arquivo aqui. Agora, para implementar a syscall, o primeiro passo então que a gente seguiu foi criar um arquivo novo para conter o código. No caso, a gente escolheu a pasta kernel e adicionamos também no Makefile a opção para compilar esse novo arquivo. Depois disso, a gente modificou a estrutura do usuário utilizada pelo scheduler, que fica em user.h. A gente adicionou um novo campo, então, que seria wait. E além disso, na user.c, a gente foi lá e inicializou o valor do usuário root com 10, que seria o valor padrão. E também no mesmo arquivo, a gente tem que inicializar todos os outros usuários também com o valor de 10, que é o padrão. Quanto à implementação da chamada de sistema em si, começando pela getUserWait, primeiro perceba que eu usei uma diretiva que é a syscall define1, que é utilizado quando eu vou definir uma chamada de sistema com um argumento. Nela eu passo então qual que é a syscall em si, e o tipo do argumento e o nome que eu vou dar a ela. No caso seria user ID. Então o que eu faço a partir daqui é só definir um kernel user ID, que é uma estrutura utilizada para o kernel para receber user ID, definida nesse arquivo aqui. E eu defino também uma estrutura, aquela que eu modifiquei agora há pouco, um ponteiro para ela no caso, que vai armazenar os dados do usuário correspondente ao user ID passado como argumento. Primeiro, então, eu verifico se é -1. Se for -1, eu coleto, então, o usuário atual. Caso contrário, então, eu procuro, então, qual que é o usuário baseado no user ID dele e atribuo a própria estrutura. Se for nulo, retorno, então, o código de erro correspondente. E por fim, eu retorno então o valor contido no user para wait. Já para a segunda chamada de sistema, a setUserWait, eu vou usar então uma diretiva com define2 para dois argumentos, sendo o primeiro o user ID novamente e o segundo o peso que eu vou atribuir a esse usuário. E aí tem algumas coisas parecidas com a chamada anterior, no caso de recuperar
qual usuário está chamando essa syscall, e se for -1, vai ser esse próprio usuário. Caso contrário, então eu procuro o usuário correspondente a esse user ID. Além disso, de validação, o peso deve ser maior do que zero, caso contrário, eu retorno esse erro aqui. E aqui eu verifico quem está chamando a syscall. E se não for o root, isto é, se o user ID não for zero, eu retorno um erro, porque apenas o root pode realizar essa chamada de sistema. Depois então de encontrar o usuário, verificar se ele existe mesmo, se não for nulo. A última coisa que é necessário fazer então é dar um atomic set para mudar o valor do weight com o novo valor passado como argumento e retornar zero, indicando que não houve erro. Uma coisa que é importante destacar aqui é que duas funções foram utilizadas. A primeira seria essa find user, em que recebe o user ID. Essa função já está definida no kernel aqui, e ela simplesmente vai procurar então o usuário correspondente e retornar a estrutura utilizada por ele. Já a getCurrentUser é outra função também já definida que retorna o usuário que chamou essa syscall. E ela está definida nesse arquivo aqui. A implementação dos testes dessas calls foi bem simples. A gente basicamente chama elas com vários parâmetros diferentes. E em caso de erro, a gente printa que houve erro e também o seu motivo. Em caso de sucesso, no caso do getUserWeight, a gente vai printar o weight do usuário que foi recuperado. E no caso do set, a gente printa que o set foi realizado. Então aqui nesse primeiro caso, a gente tenta pegar o user weight do usuário atual, que no nosso caso vai ser o root. Então aqui a gente vai esperar que a execução retorne 10 para a gente. E aqui é o que de fato acontece, que é o valor padrão. Depois a gente tenta mudar esse valor do usuário para 666 com 7. Então aqui a gente tem que o set foi realizado. Depois a gente também tenta fazer um set com valor inválido, que é negativo. Então a gente tem que ter um erro e aqui a gente tem um argumento inválido. Depois a gente tenta fazer essas operações com alguns IDs aleatórios, né, que a gente acha que não existe. E aqui a gente vai ter essas falhas. Mas a gente teve um problema na hora de criar um usuário e tentar pegar seu peso ou mudar seu peso. Que a gente tem um ID bem específico, né, que a gente criou, 1, 2, 3, 4. Então aqui de fato, essa lista de usuários, ele está aqui embaixo, né, usuário de teste. Mas a gente não conseguiu recuperar esse usuário, pegar esses valores. A gente não sabe muito bem o motivo do porquê isso aconteceu. Mas aqui pelo menos para verificar se o set funcionou mesmo, né? A gente deu um get no user atual e ele retornou aqui 666. Então a gente só consegue fazer essas operações aqui no root por algum motivo, mas de modo geral parece que a escala está funcionando. Então a API de escalonamento do Linux, a API SCAD, ela já possui duas funções de setagem de parâmetro para os processos. Então ela vai ter duas funções, que é a getParameter e a setParameter, em que a setParameter ela é fornecida a ela o PID de um processo e um struct que vai ser o parâmetro associado, da política associada ao escalonamento desse processo. Então a partir daí surge a dúvida. É possível só com essas duas funções, ou melhor, a partir dessas duas funções, fazer o processo que foi feito durante esse projeto sem a necessidade de criação de syscalls? Então a setParameter, como eu disse, ela vai receber o PID de um processo, e se o PID for 0, supõe-se que os parâmetros já foram setados, mas que se não, né, recebe-se o PID de processo e os parâmetros em que, como eu disse, o parâmetro vai estar associado, né, os argumentos do parâmetro, o argumento parâmetro vai estar associado à política de scaling da thread identificada pelo PID. Enquanto o getParameter é passado para ele o PID e é obtido aí esse parâmetro que foi setado para esse processo. De modo que dentro das várias interpretações do parameter,
o SCAD-set-parameter, ele dá de modo que o inteiro do parâmetro, o SCAD-priority, que foi visto aqui, ele vai estar entre o range dado pelo SCAD-get-priority minimum e o SCAD-get-priority maximum. E além disso, uma das políticas de escalonamento que existe no SCAD do Linux é justamente o round robin, que é onde surge a motivação do projeto atual, do projeto que foi inspirado na implementação do round robin para os usuários. Então, já existe implementado o round robin, o scaling round robin, e existem essas funções get parameters, set parameters, mas que elas estão aí limitadas para os processos. Elas não funcionam, ou melhor, logo de cara, elas não funcionam, elas não são, o propósito delas não é para setagem de parâmetros de prioridade dos processos dos usuários de forma separada, mas sim dos processos, né, das threads em si. Para tentar resolver esse problema de setar o peso dos usuários seguindo a política round robin, sem criar novas chamadas de sistema usando a API já existente no Linux, uma alternativa que pode ser usada para isso é o Proc File System. O Proc File System é um pseudo file system que ele é gerado toda vez que o Linux é inicializado e ele é destruído quando é desligado, e ele tem várias informações do sistema. Informações sobre drivers, informações sobre o kernel e informações sobre todos os processos em execução, como o PID do processo, o UID de quem executa o processo, todo esse tipo de informação. Muitos dos comandos que a gente dá, como o PS e o top, pegam informações do Proc File System. Vou mostrar. Se eu der um top, que tem informações como, por exemplo, usuário, PID e todo esse tipo de coisa, essas informações são pegas do Proc File System. Então, ele é uma alternativa que poderia ser boa, por exemplo, para ir procurando os processos pertencentes ao usuário e setando o peso dele. E essa é a ideia essa é uma das ideias que surgiram, que foi percorrer todos os processos que são em proc e verificar de qual usuário é o processo. Se ele pertencer ao ID que eu quero setar no momento usando o set param, então esse processo deve ser setado, porque ele pertence ao usuário. Só que isso é custoso, porque tem que literalmente passar por todos os processos em execução, que podem ser muitos, e isso pode acabar levando muito mais tempo do que o desejado. E, além disso, se essa informação não tiver por padrão nos arquivos de proc, para usar o get param, pode não ser muito prático, pode na verdade nem ser possível pegar o peso de um usuário usando proc, pegar cada um dos processos de um usuário e fazer alguma matemática complicada para conseguir esse peso. Isso pode não ser tão simples assim. Então essa é uma alternativa promissora, mas não necessariamente é viável. Aqui um print de um ls no meu proc, eu posso mostrar ele aqui no meu terminal. E se eu der um ls, isso aqui, dá pra ver aqui os arquivos que estão em proc, os diretórios e várias coisas aqui, ó. Cada um desses números é um PID, é um processo em execução. Aí cada um desses usuários está executando esses processos. Então isso poderia ser usado, é uma ideia possível, mas a viabilidade dela ainda precisa ser testada para ser colocada em prática. Obrigado.